Boa tarde a todos. Em cima do projeto Pioneiros, vou transmitir uma aula, uma palestra de maio de 96. E essa aula é muito especial para mim, porque quando eu assumi um Jorei Center em 97, eu passei por sérias dificuldades, porque nós tínhamos acabado de inaugurar a igreja e poucas pessoas, eu era jovem, né? Tinha acabado de entregar o setor de jovens de São Caetano do Sul, da Bicênica Mundial, e assumi esse Jorei Center, né, no Parque São Lucas. E no começo era muita fofoca, era muita briga. Então, eu passei. Aí foi uma grande escola para mim, que nós conseguimos transformar a atmosfera espiritual da igreja, porque um dia eu estava agoniado. Eu chegava na igreja, eu trabalhava num banco, chegava na igreja, era só reclamação, que fulano, beltrano, ciclano, beltrano. E tudo que eu falava, que eu orientava, as pessoas iam e repassavam para outra, para a ministra daqui da Vila Prudente na época, para dizer o que eu estava falando. Então foi uma loucura, foi um inferno. Mas graças a Deus, graças a essa palestra aqui, eu consegui modificar, transformar o ambiente espiritual da igreja. E com isso transformamos o Parque São Lucas numa grande e belíssima unidade. Praticar a fé é crescer para servir. A palestra do reverendo Watanabe. Conversei há poucos dias com todos os supervisores de área. Ouvi um por um, recebendo relatórios sobre como está se desenvolvendo a difusão aqui no Brasil. Depois falei sobre a importância da criação de uma elevada atmosfera espiritual, o que em japonês chama-se Reikai. Temos casa de jorei, casa de fusão, igrejas que sempre irradiam alegria e vibrações positivas. Até o rosto do responsável irradia satisfação e felicidade, alegria. Isso significa que o Reikai dessa difusão é bom. Falei para eles que qualquer dia vou trazer do Japão aquela máquina para medir o Reikai de cada unidade. Na verdade, não há necessidade de fazer isso. Cada um pode sentir. Micho Sama ensinou que, para recebermos graças e proteção do alto, precisamos sempre criar essa atmosfera espiritual positiva. Onde não há harmonia, a atmosfera espiritual escurece. Onde há pensamento positivo, forte, vibrante de alegria e união, o Reikai se ilumina. Pessoas tristes que estão sofrendo muito, muitas vezes criam um Reikai pesado e escuro. Todas as unidades religiosas precisam ter Reikai claro. Mas quem cria, então, essa atmosfera espiritual? É o responsável de cada difusão, de cada igreja. Assim, Meishu Sama nos ensinou. O ministro responsável tem essa missão muito importante. Se trabalhar com pensamento negativo, estará atrapalhando a obra. É melhor fazer outra coisa, trabalhar fora ou ficar em casa dormindo e passar a sua missão para alguém capaz de criar esse recai claro. Isso é muito importante. Por isso criamos um programa de aprimoramento para educar as pessoas na criação de uma atmosfera espiritual elevada e clara, onde quer que estejam. Isso é indispensável para levar a luz de Deus para as suas unidades, uma vez concluído o aprimoramento. A maioria quase absoluta das pessoas que têm participado tem saído de lá com o ânimo renovado, alegres e com grande vontade de dedicar. Nesses momentos, o Reikai da pessoa está alto e ela consegue influenciar outras pessoas. Eu sempre falo que a pessoa depende do seu pensamento. Se acha que é difícil, já está começando errado e condenando o resultado final ao fracasso. O importante é sonhar grande, sonhar forte, sonhar sempre. Todos nós podemos receber graças de Deus. Quando ensinamos uma pessoa a fazer 10% donativo de gratidão e a levamos a praticar a orientação, ela começa a receber graças. Mas o importante é que isso não aconteça apenas uma vez, e sim constantemente. Isso só é possível com crescimento pessoal. Praticar a fé é crescer para servir. Sempre hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Aprender, aprimorar, fortalecer, crescer. Esse é o caminho para receber graças constantes. Essa palestra mudou o meu servir. No Jornal Messiânico Velho Abandonado, eu peguei para ler e de repente me surgiu esse material. Às vezes, eu acompanho muitos casos de pessoas, até da própria Messiânica, que me chamam para conversar, para desabafar. Eu converso com muita gente.
E nós também sempre falamos isso, né, para tomarmos cuidado com o Reikai das nossas unidades. Muitas vezes o responsável, seja ministro ou não, ele cria mais problema do que os próprios membros, né, pelo modo de pensar, pela sua omissão, pela sua arrogância, prepotência. Então a igreja fica num ambiente que parece um campo de concentração. As pessoas não vão dedicar, já vai pensando, meu Deus, tomara que fulano não esteja lá, senão já vou ter um estresse. E as pessoas querem servir a Meixo Sama, mas vão com medo, vão com raiva, vão com, sei lá, sai de lá pior do que entraram. Dedicação é um momento de comunhão com Deus, onde você se une a Ele em essência, sentimento com sentimento, para que isso se explanda, assim, haja uma explosão de luz e as pessoas sintam a vibração desse sentimento. Eu dizia para as pessoas lá na igreja na época que se alguém tocasse nas mãos na parede, ela tem que sentir choque, de vibrar com o poder da luz que emanava daquela unidade. E nós conseguimos fazer isso. Eu peguei todo mundo que não gostava de mim e coloquei para ser meu braço direito, assessor e assistente, né? E eu falei, olha, se eu afundar, todo mundo afunda junto. Então vamos juntos remar na mesma direção, que era mais fácil. Então criamos um movimento maravilhoso. Hoje, a gente ouve cada relato, cada local. Por exemplo, nós na arte do Jorei, não se conversa durante o Jorei. É silêncio. Então as pessoas estão acostumadas a chegar na igreja, bater palma, por exemplo, e falar bom dia, boa tarde, boa noite. Nós não temos esse hábito aqui. Né? Não é falta de educação. É que às vezes a pessoa está ministrando Jorei concentrada e para não atrapalhar, não se fala, não se conversa. Né? A prática, o servir diário, exige com que você tenha cuidado com quem está na nave ministrando Jorei, para não ter conversas paralelas, ficar falando alto, ficar assuntos extras, porque rouba a atenção de quem está ministrando Jorei. Existem também as pessoas que são aquelas que querem mudar toda a igreja. Que está errado isso, está errado aquilo, tem que mudar tal coisa. Quer mudar tudo, mas ela se esquece que a postura dela é uma das piores possíveis dentro da igreja. É a pessoa que mais fala, que mais fofoca, que mais faz intriga. Então, deixa às vezes o responsável numa situação até constrangedora, porque exige tanto, mas não faz nada. E tudo também vai criando uma atmosfera negativa dentro da igreja. Né? As pessoas têm que entender que tudo que nós temos aqui, seja uma mesa, parede, quadro, tudo isso aqui é de Deus em Meixo Sama. E nós temos tendo a permissão de utilizar. O donativo que entra através das pessoas na urna, ou quem nos manda donativo pela internet, por exemplo, eu imprimo o papelzinho, o recibinho, coloco no envelope e coloco na urna. Porque isso é uma comunhão da pessoa com Deus, sentimento com sentimento. Então a gente materializa sempre isso. Se porventura acontecer alguma maldade, alguma má intenção nesse caminho todo, essa mácula também contamina o ambiente espiritual. Contamina tudo. Então, quando quando assim, me preocupei em mudar a atmosfera espiritual da igreja, a primeira coisa que eu tive que fazer foi eu tentar pensar em mim como eu estava a dedicando. Será que a minha atmosfera espiritual, será que eu causo boa impressão quando eu chego? Será que eu sou benquisto? Será que as pessoas gostam de mim? Será que as pessoas aceitam o meu modo de falar? Então eu fui sendo lapidado através das purificações. Né? Não podia ser arrogante, eu não posso mandar, nunca foi minha característica, eu sempre pedi, por favor, podemos fazer isso, vamos fazer. E sempre para mim, eu sempre usei nós, eu nunca usei eu. Eu consegui fazer com que o Jorei Center, Parque São Lucas, se transformasse num ambiente onde o nós era o primordial, era o mais importante. Não existia eu. Eu fiz. Não, nós fizemos. Porque tudo era equipe. Né? E nós hoje, aqui na Arte do Jorei, em todos os cantos por onde eu passo, eu tento levar essa mesma mensagem. Assim, é um por todos, todos por um. Temos que seguir com esse sentimento. Temos que manter o respeito pelos responsáveis da unidade. Porque também nós estamos em aprimoramento, estamos sendo formados. Né? Estamos numa fase diferente da nossa fé, através de purificações de doença, miséria e conflito. Nós, como responsáveis, vamos ter que estudar mais, praticar mais Jorei, aprofundar tudo para poder saber orientar, para presenciar o milagre, para entender o milagre e sim saber como orientar. Infelizmente, a maioria das pessoas se perde pelo ego.
O ego é complicado. O ego é complicado. Eu quero ser, eu quero isso, eu quero aquilo. Da mesma forma, se alguém quer fazer tipo motim dentro da igreja, em outros lugares pode acontecer, mas a gente não tem essa cultura na arte do jorei. Aí eu vou fazer um movimento aqui para tirar o fulano, para tirar Beltrano, e vou pedir para o reverendo colocar outra pessoa. É. Olha, nunca percam seu tempo fazendo uma bobagem dessa, porque eu não ajo assim. Nós não agimos assim. Né? Por isso que eu sempre, cada unidade tem o seu responsável e é nativo, é da própria região. Porque nós não. Eu não tenho. Eu sou aqui de São Paulo. Como é que eu vou colocar uma pessoa para ser responsável, por exemplo, do Rio de Janeiro, por exemplo, ou de Minas Gerais? São costumes diferentes. Nós podemos aprimorar junto. Mas o modo como nós dedicamos aqui na arte do Jorei é mais complexo, porque as pessoas, por exemplo, quando eu vou para o Rio de Janeiro, é uma outra pegada. Quando eu vou para Minas, é uma outra situação. Então, muitas vezes temos dificuldades em algumas unidades, então o que nós pedimos para que se resolva, eu posso orientar, mas tem que se resolver na própria unidade, entre os membros e os responsáveis. Porque eu sou um passageiro, eu sou em trânsito lá. Eu vou, do oriento, mas eu não vou estar lá para resolver os problemas. Senão não haveria necessidade de ter um responsável. E também faz parte do crescimento do responsável aguentar as adversidades. Né? A gente, quando chega na igreja para dedicar de manhã, o teu pensamento tem que estar muito firme, muito direcionado. Porque por mais que ocorram adversidades, dificuldades, pressão, traições, etc., você tem que estar muito centrado em Meixo-sama, para não deixar que nada o desvie do caminho. Então, aquelas pessoas que hoje se preocupam com a parte administrativa da igreja, da sua unidade, se preocupem em salvar vidas. Se você vai dar uma ciência de jorei, por exemplo, você vai lá para levantar a mão e ministrar jorei e dar alento. Você não vai lá falar mal do ministro, da ministra, do Zé, do Pedro, do Joaquim. Você não vai fazer fofoca de membro numa ciência de jorei. Porque se você fizer isso, você será extremamente mau caráter e está fugindo da sua missão, que é levantar a mão para ministrar jorei. Né? Nós, quando fazemos viagens missionárias, o maior treinamento que eu falo para os membros, para os ministros aqui, missionários que viajam, quando tem que fazer alguma viagem assim, é ouvir. Ouvir. Saber ouvir. Né? E também não podemos esquecer que a verdade sempre tem três lados. Né? A verdade de um, a verdade do outro e a verdade verdadeira. Né? Por isso que nós não somos juízes. Nós temos que agir com profundo bom senso em tudo que fizermos. Da mesma forma, hoje estamos vivendo uma transformação num mundo tão grande. Existe uma nuvem espiritual pesada de coisas acontecendo. Está envolvendo política, está envolvendo a justiça, está envolvendo tudo. O clima. Então nós temos que estar muito centrados, muito ligados com Deus e Meixo-sama. Em oração, uma prática correta do jorei, um estudo constante de ensinamentos. Porque uma outra coisa também que a gente percebe é assim, as pessoas querem fazer um monte de mudança na igreja. Um monte. Mas não leem ensinamento, não estudam. Então vem com achismos. Então, outro dia eu falei isso numa aula minha. Eu falei, a pessoa frequentou durante anos, por exemplo, o espiritismo, ou umbanda, ou evangélica. Aí veio para a arte do jorei. Não lê, não estuda ensinamento e quer transformar a igreja naquilo que ela ia, naquilo que ela frequentava. E eu não tem esquema. Aqui nós temos uma doutrina. Nós somos muito abertos, mas eu não posso misturar as estações. Eu já falei aqui também, por exemplo, nós, aqui na Tijurei, nunca teve incorporação. Às vezes chegaram aqui uns artistas querendo incorporar aqui, mas não conseguia. Né? Então, assim, nós temos que preparar o ambiente espiritual da igreja, começando pelo nosso interior, transformando o nosso pessimismo, o nosso sentimento negativo em algo positivo. E isso não é só na igreja, isso também é no seu trabalho, é na sua vida, é em todos os momentos da sua vida. Né? Você tem que ser uma pessoa que leve luz e não leve trevas.
Você tem que ser uma pessoa que brilhe e não seja encolhida, não seja escura. Temos que levar esperança para as pessoas. E quando alguém chegar na porta da igreja, ela tem que tomar um choque, né? Como eu falei para uma senhora que veio aqui outro dia, veio duas senhoras e eu falei para elas, ela falou assim, mas eu estou encantada com o que eu estou vendo aqui nessa igreja. Eu falei, como a senhora conheceu? Aí eu passo sempre deu vontade de entrar. Eu até brinquei com ela, eu falei assim, as pessoas lá fora querem entrar e não sabem o que vão encontrar. E quando estão aqui dentro, não acreditam no que estão vendo, né? Assim, eu falei assim, o seu Teru falou as palavras certas. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo aqui dentro. E tão diferente que é, e tão acolhedor que é. Por isso, em seus locais de dedicação, sejam a diferença. Não entrem em fofoca, não entrem. Cuidado com o ego inflado, cuidado com as vaidades, né? Cuidado com os julgamentos. Dediquem, sirvam com amor pleno, que era o amor de Meixo Sama. A essência do amor dele era o amor pleno. Então dediquem com esse sentimento. E a atmosfera da igreja ficará radiante. Esqueçam, Senhor, que tem alguém está falando mal de mim, alguém está me perseguindo, alguém isso, alguém aquilo. Gente, nós temos Deus me chamando como nosso guardião. Eu não digo nem o nosso Salvador, vamos colocar como guardião. Eu posso estar de frente, rezando aqui, eu não estou vendo quem está pelas minhas costas. Se tem alguém falando mal de mim, eu não estou vendo, mas Deus está. Então vamos fazer a nossa parte muito bem feita e deixa que o resto Deus cuida. Tá bom? Boa missão a todos, muito obrigado e vamos transformar o Reikai, não só das unidades, mas também das nossas casas, do nosso trabalho e do nosso coração. Muito obrigado a todos, uma excelente missão.